Mas partindo aqui para a análise tática da partida, a gente vê como que o Remo veio a campo, não é? Veio a campo, lembrando que o Remo não teve o Pedro Rocha, principal ali arma ofensiva do time, não é? Artilheiro da Série B, e também o Cantígio e o Pavani, duas peças essenciais nesse sistema, nesse modelo de jogo do Antônio Oliveira, de como o Remo vem jogando, e sem dúvidas fizeram falta, apesar do Jadson até ter feito uma boa partida. Na minha visão foi a melhor partida do Jadson desde que ele voltou da concussão, ele que não vinha muito bem, até foi relegado ao banco de reservas, não é? O Marrone fazendo a função do Pedro Rocha na ponta esquerda, o Marcelinho improvisado como ponta direita, o retorno do Sábio ali na lateral esquerda no lugar do Alan Rodrigues, e o Klaus entrando no lugar do Camutanga, enquanto que o Coritiba veio com basicamente o time que vinha jogando nas últimas partidas. Do meio para frente era basicamente o time titular, não é? Tirando mesmo a lateral direita, que agora eu não lembro exatamente o lateral titular desse Coritiba, e o Guilherme Aquino também não jogou, mas o Coritiba com quase força máxima, não é, para o jogo. A partida que a gente tinha chamado a atenção na prévia para o Felipe Machado e o Josué, as duas principais referências criativas desse time, e foi justamente nos pés dos dois que vieram as melhores oportunidades do Coritiba, especialmente ali quando o time, no primeiro tempo, não é? O Josué, o Felipe Machado teve muita liberdade. Isso foi algo que eu chamei a atenção aí na nossa prévia, de que o Remo tinha que tentar tirar um pouquinho de espaço do Felipe Machado, porque o Felipe é um jogador que ajuda muito na saída de bola, tem um bom passe longo, virada de jogo, é um primeiro volante muito técnico, não é? E isso ajudou muito o Coritiba, especialmente porque o Remo não fazia uma marcação em cima do Felipe Machado, nem o Davó voltava muito para tentar tirar o espaço do jogador, nem o Diego Hernandes. Teve muita liberdade o Felipe Machado, e isso permitiu que muitas vezes ele recebesse de costas, tivesse tempo para girar e virasse o jogo, especialmente para o Ronier, que foi talvez não, foi a principal peça ofensiva do Coritiba. Ele recebia ali na ponta direita, cortava para o meio e batia. E, por sorte, o Marcelo Rangel esteve bem inspirado para evitar que o Coritiba abrisse o placar, não é? Mas era principalmente essa jogada, o Felipe Machado recebendo de costas, girando, abrindo para o Ronier, e aí o Ronier decidindo. E outro jogador também que tinha muita liberdade era o Josué. Ele voltava muito para ajudar ali na saída de bola, e ele não era muito acompanhado, não é? A defesa do Remo era muito passiva nessa marcação ao Felipe Machado e ao Josué. Com isso, o Josué também, às vezes, dava um desafogo ali para o Felipe Machado, e isso permitia que o Josué recebesse, girasse e também encontrasse os homens de frente com alguma facilidade, até porque o Josué, eu falei aqui na última live, para mim, o melhor camisa 10 dessa série B, é um jogador muito criativo, com uma perna esquerda muito técnica, não é? Com passe tanto curto quanto longo, passes decisivos, é um jogador muito capacitado de fazer esse tipo de jogada, e ele apareceu muito bem, e vieram daí as principais jogadas do Coritiba, não é? Que de início ele tentou marcar intensamente o Remo e tudo mais, mas quando o Remo conseguiu sair, conseguiu ter espaços, não é? O Remo não pôde fazer o seu jogo, o jogo que mais lhe agrada, não é? Que é buscar os contra-ataques e tudo mais. E quando o Remo ficou com um a mais, eu ia dizer um a menos, quando o Remo ficou com um a mais, ficou ainda mais difícil para o Remo contra-atacar, até pela situação de jogo e tudo mais. Mas mesmo assim o Remo conseguiu, até por essa boa partida, na minha opinião, do Jadson, não tão boa quanto o Cantígio vinha jogando, mas o Jadson levando o time para frente, né, encontrando o Sábio, tentando achar o Marrone com espaços, mas o Marrone um jogo abaixo do Marrone, jogando na função ali do Pedro Rocha, não é?
A gente viu, mesmo assim, o Remo tendo algumas oportunidades, o Diego Hernandes, especialmente nos primeiros 30 minutos por ali, o Diego Hernandes aparecendo até que bem, especialmente para achar os homens de lado de campo, não é? O Marcelinho, o Sávio, como eu disse, e dessa forma o Remo atacava. Teve algumas oportunidades, inclusive uma boa defesa, uma defesaça, aliás, do Pedro Morisco no chute do Sávio. No entanto, veio o intervalo, veio o início do segundo tempo, que teve uma certa pressãozinha ali do Coritiba, mas aí veio os lances capitais que com certeza afetaram bastante o andamento do segundo tempo, não é? Primeiro a expulsão do goleiro, depois a expulsão do Davó, que teve que ser anulada pelo VAR, e só nesse período aí foram 10 minutos ou um pouquinho mais do que isso de tempo perdido, não é? E com isso o andamento do segundo tempo foi muito prejudicado, a bola não rolou muito e a gente viu o segundo tempo muito prejudicado em relação ao primeiro. Eu tinha até comentado num grupo de jornalistas que eu tô, para mim foi um primeiro tempo muito animado, muito legal de se ver, as duas equipes trocando golpes e tudo mais, apesar do Remo não estar nas suas características na partida que mais lhe favorece ou que ele queria, não é? Mas mesmo assim foi um jogo legal de se ver, corrido e tudo mais. Já no segundo tempo não, o segundo tempo foi muito parado, muito tempo perdido e muito mais por causa da arbitragem do que de fato pelos jogadores, não é? As decisões arbitrais que precisaram ser corrigidas pelo VAR, enfim, e tudo isso gastou um tempo que tirou um tempo que a partida poderia ter sido muito mais animada no segundo tempo se não fosse isso. E aí o Coritiba, mesmo tendo um a menos, a expulsão do seu goleiro, com o Davó retornando ao Remo, não sendo expulso, a gente viu o Coritiba crescer, fazer o abafa, não é? Ali, buscando os cruzamentos, as jogadas de bola parada. Eu acho que o segundo tempo não agradou o torcedor, não agradou o próprio Remo, não é? Tanto que eu acho que a imagem do segundo tempo é o Reinaldo pedindo para o árbitro acabar o jogo, faltando 2 minutos ainda de bola rolando. Mostra o quanto que o Remo não esteve confortável na partida, não é? E isso prejudicou de fato o andamento do duelo. E mais uma vez, o Remo não se impôs, mesmo com um a mais. O Remo não se impôs, e acho que o cerco está se fechando para o Antônio Oliveira, né? Porque antes eu até dizia que tinha desculpa para defender o trabalho do Antônio Oliveira. Quer dizer, não defendeu o trabalho do Antônio Oliveira, mas para argumentar que em alguns jogos a culpa maior não era do Antônio Oliveira. Mas nos últimos jogos, o Remo não tem desculpas de que não teve tempo para treinar a finalização, que não teve tempo para evoluir. Futebolisticamente falando, o time apresenta poucas tabelas, triangulações, movimentações dos jogadores, jogadores tentando atrair adversários para abrir espaço para outros aproveitarem. Isso são coisas que não vem acontecendo constantemente. E isso sim são questões que estão nas costas do Antônio Oliveira e a sua comissão técnica. O Remo teve tempo aí para apresentar alguma evolução que seja. O Remo anda limitado e quando não pode contra-atacar, quando o adversário não está com a linha alta e tem ali o Pedro Rocha, o Davó para atacar essa linha alta, o Remo fica muito prejudicado, não consegue criar oportunidades tão claras assim de gol, a não ser esporadicamente. O nosso amigo Maurício, que ele deixa o comentário dele, ele disse: o Remo foi dominado na maior parte do jogo com um a mais. Fica difícil fica difícil pelo fato do Remo estar descendo na tabela. Com certeza, Maurício, com certeza. O Remo tinha obrigação de se impor no segundo tempo, não é? Com um a mais em campo. O Remo tinha obrigação. O Coritiba é um time forte, era o líder do campeonato até então.
mas Paysandu, Amazonas, Chapecoense mostraram que é possível jogar contra o Coritiba lá no Couto Pereira. O Coritiba é um time que eu falei aqui na prévia, não é um time que transborda criatividade, especialmente quando joga dentro de casa, tem muitas dificuldades contra adversários que se fecham, que o Coritiba precisa trocar muitos passes para abrir espaço na retranca adversária. O Coritiba é um time que muitas vezes peca na aproximação dos seus jogadores. Enfim, são muitos problemas que o Coritiba apresenta. Nesse jogo, por exemplo, os laterais do Coritiba, pelo lado direito, o Thiago é um zagueiro de origem, pelo lado esquerdo, o Zé, que é destro. Eles não eram laterais assim de dar muita profundidade, né, de avançar muito no campo. Não é um Coritiba super ofensivo quando joga no Couto Pereira, e com um a menos isso ficou ainda mais complicado. Tanto que o Coritiba, de fato, ele pressiona o Remo no segundo tempo, especialmente, mas o Coritiba pressiona o Remo muito mais na base do abafa do que, de fato, triangulações, jogadas trabalhadas com bola, um jogo ofensivo espetacular. Não, muito longe disso. O Coritiba não fez um bom jogo. E acho que até pelas circunstâncias, o empate é até um bom resultado para o Curitiba, por estar com um a menos e tudo mais. E o Remo não é um time ruim, o Remo é um time com peças interessantes, mesmo sem Pedro Rocha, sem Cantillo, sem Pavani. Tinha o Jaderson, tinha o Marrone, tinha o Diego, tinha o Nathan Santos, que é um lateral direito muito bom. É um time com qualidade. O Sávio, que apesar de não estar no melhor momento dele, é um bom lateral. Então, por tudo isso, o Remo tinha jogadores e time para tentar algo mais, especialmente quando estava com um a mais. E se a gente considerar que o Coritiba já praticamente subiu, não é? Tá relativamente bem à frente ali dos adversários que estão fora do G4, é o Remo que estava necessitado. Ainda mais com um a mais, era o Remo que estava necessitado da vitória. Então, por tudo isso, o Remo tinha a obrigação de tentar algo mais. E não, a gente não viu o Remo sendo colocando o Coritiba contra as cordas, não vimos o Remo trabalhando a bola. Foi um jogo muito complicado mesmo, entendo as críticas do torcedor, e esse é um jogo que de fato não dá para falar, não, o Antônio Oliveira não tem culpa por causa disso, não. Esse jogo era jogo para o Antônio Oliveira ter mudado a partida, especialmente especialmente na atitude dos jogadores, não é? Na forma como que o Remo se defendeu ali depois que ficou com um a mais em campo. E isso são críticas naturais e merecidas ao trabalho do Antônio Oliveira.